Muito boa tarde. Vamos falar hoje, vamos comentar sobre um assunto bastante interessante que é a luxação recidivante ou a luxação do ombro. Quando nós falamos recidivante, significa dizer que é aquela luxação, é o ombro que sai do lugar por diversas ocasiões. E quando nós falamos sai do lugar, eu não estou falando de uma, duas ou três vezes. Muitas das vezes sai 10, 15, 20 vezes. De uma maneira geral, a luxação recidivante, como nós vamos abordar posteriormente, trata-se de um procedimento cirúrgico. Mas vamos passar antes disso, antes do tratamento, vamos falar algumas etapas para que vocês entendam muito bem o que é a luxação de ombro. Então, nessa primeira fotografia, nós temos aqui a luxação, o ombro normal, aqui à esquerda, e à direita, o ombro que saiu do lugar. Ele sai do lugar porque existe uma incongruência anatômica, muitas das vezes associada ao trauma, que a articulação perde as suas relações articulares ou relações anatômicas, determinando o aparecimento da luxação. Só que tem que, quando nós falamos em ombro, o que existe é a soltura da cápsula, ou seja, a membrana que envolve a articulação escapulo-humeral, como nós podemos ver nessa fotografia, em que existe uma série de estruturas ao lado do ombro, e aqui à direita da fotografia, nessa imagem, nós temos a perda das relações anatômicas. Aqui nós temos a fotografia de um tendão recobrindo ou passando pelo ombro, que é o tendão da porção longa do bíceps, e o tendão do músculo peitoral menor. As instabilidades de ombros, ela pode ser determinada de três maneiras. Ou ela é anterior, na grande maioria das vezes, ou ela é posterior, relacionada muitas das vezes com ataques convulsivos ou multidirecional. É a luxação que sai em diversas situações, tanto anterior quanto posterior, inferior. Na realidade, esta instabilidade está relacionada com uma frouxidão generalizada da cápsula articular. Graças a Deus, é uma enfermidade mais rara no que acontece do dia a dia em nosso ambulatório. Observem essa situação, e eu vou mostrar uma peça anatômica daqui a pouco de plástico, em que a soltura representada em vermelho da cápsula articular do fundo, que nós chamamos de cavidade glenoide. Cavidade glenoide é o local onde habita a cabeça do úmero. Então, mostrando nessa fotografia, aqui nós temos a imagem da cápsula rompida, chamada lesão de Bankart, é o que caracteriza a luxação recidivante de ombro, é a marca registrada. Quando nós pegamos uma ressonância magnética, a primeira coisa que aqueles médicos envolvidos com a cirurgia de ombro procura-se a lesão de Bankart. Em segundo, a lesão de Hill-Sachs, porque quando o ombro luxa, ele deixa a marca, ele crava na região glenoide, deixando essa deformidade chamada lesão de Hill-Sachs. Vamos então dar uma olhada aqui nessa peça de plástico representada, em que nós temos aqui a escápula, aqui é o músculo infraespinhoso. Vou dar uma rodada, nós temos aqui a cápsula articular, vejam a membrana bastante espessa, e aqui dentro habita o úmero, habita dentro dessa articulação, está vendo aqui? Então, por um movimento abrupto, normalmente quando se abre o braço e roda-se externamente, essa cápsula pode se romper. Vamos olhar agora a cavidade glenoide cuidadosamente e vamos ver que é uma esfera em que nós poderíamos desenhar a situação de um relógio, que aqui em cima seria meio-dia, aqui embaixo 6 horas da tarde, aqui 3 e aqui 9 horas, ok? Normalmente, na luxação recidivante de ombro, a cápsula ela se rasga nessa situação de meio-dia até 6 horas. Quando a cápsula se solta, a cabeça do úmero, vocês conseguem entender muito bem, ela sai anteriormente, acontecendo a luxação recidivante de ombro. Se vocês conseguirem entender isso que eu acabei de demonstrar, já vão entender como é o tratamento da luxação recidivante de ombro, que nada mais é do que, através da artroscopia, que nós introduzimos uma câmara de televisão dentro do ombro, e por outras passagens, por outros acessos, nós colocamos instrumentos em que nós temos o objetivo de suturar essa cápsula, tá vendo aqui, olha,
a cápsula articular, vou tirar esse músculo aqui da frente, que é o músculo subescapular, e nós estruturamos a cápsula exatamente aqui nessa situação, olha. Estruturamos a cápsula, impedindo com que esse ombro venha a sair novamente do lugar. Antigamente, o procedimento cirúrgico era muito mais complexo, em que nós tínhamos que realizar todo esse procedimento a céu aberto. Nós cortávamos músculos, cortávamos tendões, até nós chegarmos nessa região profunda, porque a articulação do ombro é uma articulação profunda, da mesma maneira ou bastante semelhante à articulação do quadril. Então, voltando na nossa projeção, nós temos aqui a ressonância magnética que eu acabei de mostrar. Lógico, tudo isso está somado ao exame físico. Observe essa situação do slide da parte à esquerda, o ombro normal, e à direita, o ombro que saiu do lugar, e essa lesão de Hill-Sachs, ela fica exatamente na parte anterior da cavidade glenoide e a cápsula se rompe. Está vendo ali a setinha com a rotura da cápsula. Nessa fotografia é o que nós acabamos de representar naquela peça de plástico, em que vocês conseguem entender. É um outro tipo de ruptura. É uma ruptura localizada entre meio-dia e 1h da cavidade glenoide. Observe que a patologia é bastante semelhante ao que eu acabei de demonstrar. A cápsula se rasga, determinando o aparecimento ou a luxação na parte superior da glenoide. Isso aqui é a fotografia clássica da luxação de ombro, de natureza traumática. Observe que o ombro perde a sua forma. Ele fica na forma de dragona do soldado. Ele fica quase que em ângulo reto. O diagnóstico é visual. O paciente abre a porta do consultório, a gente, sem nenhuma radiografia, conseguimos diagnosticar. Isso é uma luxação traumática do ombro. Quanto ao tratamento, temos dois tipos, conservador e o cirúrgico. Não significa dizer que toda luxação recidivante de ombro nós vamos indicar o procedimento cirúrgico. Claro que não. Vamos analisar a queixa do doente e a incapacidade dele. Normalmente são pessoas jovens, naturalmente entre 20, 30, 35 anos de idade. Vamos conversar qual a dificuldade que ele teve para reduzirmos a luxação, essa luxação de ombro. Se por acaso foi fácil a redução ou não. Qual a incapacidade que ele tem no seu dia a dia. Diante de todas essas possibilidades, analisando as radiografias, o exame físico, a ressonância magnética, é que nós vamos decidir por uma artroscopia de ombro. É muito importante nós começarmos com um tratamento conservador, que é o fortalecimento muscular, a hidroterapia ou a natação. Não que o tratamento conservador vá resolver o problema, mas muitas das vezes o cliente pode conviver muito bem com esta patologia. Temos de analisar, por fim, a demanda desse ombro. Trata-se de uma pessoa que é atleta ou não? Quantas vezes luxa por unidade de tempo? Quantas luxações ele tem por ano? Tem gente que tem uma luxação recidivante de ombro, que nos últimos 5 anos teve 2 episódios que o ombro entrou no lugar sem nenhum problema, não existe a indicação iminente do procedimento cirúrgico. Então, nessa próxima fotografia, nós temos aqui a artroscopia, só para ilustrar a vocês, São acessos na parte posterior. Nós introduzimos a óptica e na região lateral e anterior nós introduzimos os nossos instrumentos. À direita da fotografia, nós temos uma sutura já realizada. Nós colocamos uma âncora, que é um pininho, que é tipo um parafusinho, na ponta dele tem um fio e nós realizamos as laçadas por esse fio, transfixando a cápsula e realizando a nossa fixação, impedindo assim com que a cabeça do ombro saia do lugar. Aqui uma visão um pouco mais detalhada, mostrando uma cânula, que é um tubinho que nós colocamos, sobre a visão, nós temos a localização, com os nossos instrumentos, nós realizamos esse tipo de procedimento. Vale a pena lembrar a vocês que a artroscopia tem uma curva de aprendizagem para o cirurgião que não é curta, de uma maneira geral. É aquele cirurgião que começa com as cirurgias abertas durante pelo menos uma década e depois ele se especializa
em centros, não só no Brasil como no exterior, para a fixação e a aprendizagem da artroscopia. Aqui nós temos uma outra fotografia com a imagem, naturalmente esse é um esquema didático, em que à direita nós temos já a cápsula articular fixada com 3 pontos, ou seja, 3 âncoras dentro do ombro. É um procedimento que normalmente nós demoramos em torno de 1h10, 1h20, 1h30, não deverá ser ultrapassado isso daqui. Analisando agora com relação ao tratamento conservador, como nós já mencionamos anteriormente, deveremos iniciar com o fortalecimento. Nós sempre preconizamos o meio aquático, como a hidroterapia, com água na temperatura ideal, para o fortalecimento, não só do deltoide, como da musculatura que é chamado manguito rotator, que são os músculos que envolvem a articulação do ombro. O mais conhecido de todos é o músculo supraespinhoso ou supraespinhal. Temos o subescapular, o infraespinhoso, o redondo menor, enfim, os músculos que contêm o ombro dentro da sua estrutura anatômica. Então, a hidroterapia, sem dúvida nenhuma, é o procedimento de escolha para a recuperação funcional de ombro. De uma maneira geral, clientes que nós operamos o ombro com 15 dias, imediatamente após a retirada dos pontos, nós já submetemos ele ao meio aquático para a recuperação funcional. Nós temos então o tratamento conservador e o cirúrgico, como nós mencionamos anteriormente. Eu acho que vale a pena vocês levarem como mensagem do que nós falamos que a grande maioria das vezes o tratamento conservador tem o seu espaço. O tratamento cirúrgico depende da demanda do cliente. Se é um ombro que faz exercícios no seu dia a dia, temos que analisar o peso do cliente, as comorbidades, outras doenças que ele tem e qual o sentimento do cliente com relação à sua sintomatologia. Para que o médico, diante de todo esse cenário, defina ao tratamento conservador ou o tratamento cirúrgico. No tratamento cirúrgico, a melhor escolha, porque nem sempre apenas uma artroscopia é um procedimento definitivo. Na grande maioria das vezes mas em outras vezes o médico tem que associar outras técnicas operatórias para impedir com que esse ombro, mesmo depois da artroscopia, venha a luxar novamente. Essa é a mensagem que eu tinha a dar a vocês, né? E qualquer dúvida, qualquer esclarecimento adicional, por favor, entre em contato com a Clínica OrtoCenter, ou através do e-mail ou então das mídias de comunicação. Muito obrigado.